Bom dia! Bom dia ao nosso Café com Terapia de número 206. É muito algarismo já, né? Nessa história de vida, de lives. E agora diminuiu até a quantidade porque eu só estou fazendo nos dias de quarta-feira. E hoje tem uma novidade, né? Hoje eu vou fazer essa live aqui dentro do ateliê da minha irmã. Então eu não estou com aquela minha estrutura para deixar o rosto mais enquadradinho, né? Porque eu estou no ateliê dela. Eu vim passar essa noite aqui com a família. Foi uma noite de encontro familiar, então eu quis fazer, dar uma relaxada e encontrar a irmã, e encontrar a família, a sobrinha do cunhado, que acaba que é nossa sobrinha também, porque eu vi nascer essa menina. Bom dia, Rô Santos, olha só, eu estou aqui num espaço diferente hoje, vou esperar mais um pouquinho para chegarem mais pessoas. Se você quiser enviar os aviãozinhos, eu vou enviar agora. E aí mais pessoas vêm para a sala para a gente falar desse assunto que é tão delicado, né? E que muitas vezes a gente não quer saber de falar desse assunto, a gente não quer saber de... É mais uma exclusão que a gente de alguma forma faz quando a gente não conta ou esconde para a família as pessoas com transtornos mentais, né? Então isso é tão sério, que inclusive eu fiz aquele post, né, mais cedo, daquela foto em preto e branco que eu recebi da querida Clarice logo de manhã. Ela lembrou do tema que eu ia abordar e me enviou aquela foto, né? E no mesmo momento, então, eu tratei de postar a foto, porque ela tem tudo a ver com o tema de hoje. Então, viva aí, né, esse campo que a gente consegue se conectar, que a gente está conectado, que a gente está conectada para os assuntos. Então, que a Clarice viu e lembrou do tema, né? Vilma, seja muito bem-vinda, bom dia. Então, deixa eu marcar o tempo. Então, eu vou mostrar Eliana Bieda. Eliana, eu estou hoje na casa da minha irmã Norma, você lembra dela? Eu estou no ateliê dela. Ela já providenciou a minha água aromatizada, já subiu aqui, já preparou o ar-condicionado para eu ficar bem confortável nessa live hoje, que será aqui. E eu faço questão de dar uma voltinha com vocês aqui, ó. Eu vou virar a tela, né? Eita, não sei virar aqui. Eu acho que é aqui. Pronto. Para mostrar os quadros, né? Olha, e essa tela do jogo de futebol é do nosso pai. Não torcia pelo Flamengo, mas torcia pelo Vasco. Mas amava esse festejo. Esse é da nossa mãe, Norma. Aqui do nosso pai, Ronaldo Gouveia. Da nossa mãe, Norma Autuori. E mais algumas telas deles também, né? E esse aqui é do nosso pai, falecido em 1983. E aí vem a família, né? A família, a cunhada. Olha aqui, ó. Esse aqui é da cunhada que casou com meu irmão Wagner. Esse aqui é da irmã Norma. Esse aqui também é da irmã Norma. Esse é do nosso pai, muito impressionista. Ó, é um toureiro, muito impressionista. Esse também é do nosso pai. Eu não me lembro o que foi. E esse aqui é uma tela do nosso pai premiada num salão que eu também não vou agora me lembrar que salão que foi. Mas enfim, eu estou aqui nesse ateliê, inspirado em volta do pai e da mãe, né? Porque os meus 5 irmãos, todos eles seguiram também essa carreira. A propósito, eu vou começar a falar desse tema
dos transtornos mentais, vou começar a falar desse assunto. Que talento, né, Eliane? É demais mesmo. Eu também tenho muito orgulho. Então é assim, a minha avó paterna, quando meu pai era bem jovem, minha avó, a mãe de 10 filhos, né? Ela, meu pai, filho mais velho, quando ela encontrou os desenhos do meu pai no artístico que ele fazia, nossa, que absurdo que foi aquilo, né? O que ela fez? Rasgou todos os desenhos e disse: você não pode fazer isso. Imagina, lá em 1900 e bolinha. E porque ele tinha que seguir a carreira militar, porque era o que daria segurança para a família dela, né, dele. Mas isso não impediu. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quanto mais a gente excluir, mais volta. Tudo aquilo que a gente exclui vai voltar para o sistema. Ele volta para a nossa vida de alguma maneira. E os meus irmãos, quer dizer, não adiantou nada, minha avó querida, porque preocupada com o futuro do filho dela, não adiantou nada ela rasgar, porque ele fez escondido no Rio de Janeiro a Escola de Belas Artes, o tanto que ele conseguiu fazer, né? E seguiu a carreira também. Ele tinha 2 carreiras, meu pai, a de militar e a de artista plástico. E todos os filhos do meu pai seguiram a carreira, e vou dizer mais, neto também. Eu tenho um sobrinho que também é artista, e o meu filho também. Então, tudo aquilo que a gente quer excluir, de alguma maneira volta para o nosso convívio, né? Então, hoje a gente vai falar sobre os transtornos mentais na visão sistêmica. Muito bom. Se a gente for olhar dentro da história, a história do mundo, o que é que acontecia lá nos séculos muito, muito atrás. Os mais distantes ainda, as pessoas que surgiam com transtorno mental, elas eram amarradas com camisa de força, elas levavam choque elétricos, né? Dentre outras coisas que, para quem é mais estudioso ou estudiosa nesse campo da história, dentro da história, sabe de coisas horrendas que aconteciam porque acreditavam que era dessa forma que iria curar essas pessoas. Enquanto que, inclusive, se você não assistiu o filme do Carl Jung, o nome do filme não vou lembrar agora, mas eu prometo que eu trago o nome desse filme. Ele tem Netflix, em que ali mostra, né, Carl Jung e o Freud, o Jung tentando trazer uma nova visão dentro dos estudos dele, uma nova visão, uma nova compreensão dos transtornos mentais. Com o tempo, essas coisas foram modificando, foram melhorando a ciência, e essas pessoas contribuíram muito, como Jung e o próprio Freud, né, pai da psicanálise, em que um novo olhar veio sendo trazido para essas pessoas com transtorno mental. E aí você pode me perguntar assim: mas Carla, ter um membro na família com transtorno mental é uma coisa muito dolorida, né? É muito doloroso ter uma pessoa em que você precisa dar medicamento, em que você precisa... Estou olhando aqui, eu estou de frente para uma vista linda e está cheio de pássaros aqui. E ter uma pessoa assim, né, na família com transtorno, em que você precisa internar, em que você tem que internar contra a vontade dela, para que males piores não aconteçam a ela, para que ela não agrida a família, né? Porque existem casos de pessoas que não cuidam, por não cuidarem do seu transtorno mental, elas acabam até assassinando membros da família. Então isso é muito sério, E eu sempre digo, não é a pessoa quem assassina, e sim a doença dela, né? Então, como é que qual que é a visão sistêmica, o que é a constelação familiar, como que a visão sistêmica encara tudo isso? É isso hoje que nós vamos conversar. Fique até o final.
Não saia daqui, convide umas pessoas ou envia depois se você preferir. Bom, então estou hoje aqui com o site do Constelação Clínica, que foi o que eu mencionei na chamada dessa live, né? E o artigo que eles trazem é um artigo que tem uma linguagem um pouco sofisticada para quem é estudioso ou estudiosa das constelações familiares, compreende um pouco mais fácil o que ele diz, né? Mas mesmo assim eu vou falar, eu não vou ler, vou tentar não ler, e vou falar traduzindo, entre aspas, para uma linguagem mais simples para a nossa compreensão, tá? Então, um gole da minha água, hoje eu estou sem meu caneca do Café com Terapia, né? Mas tá tudo certo. Muito seco em Brasília, né, Eliane? Uma umidade muito baixa. Bom, então esse artigo diz o quê? Diz que na visão da constelação sistêmica, qualquer exclusão do sistema familiar é muito grave. Então até hoje existem famílias que preferem não falar se tem algum membro na sua família que sofre de transtorno mental. Não quer falar. Os motivos a família vai ter, mas isso tende a trazer uma repercussão muito séria para a própria família. Então, e por que a visão sistêmica familiar, na visão sistêmica familiar, qualquer exclusão é muito prejudicial? Porque todos nós temos o direito ao pertencimento. Bert Hellinger nos traz as 3 leis das ordens do amor. Pertencimento, a ordem de pertencer, a ordem da hierarquia, aquele que vem antes tem precedência, e o equilíbrio entre o dar e o receber. Então, o pertencimento é a primeira coisa. Todo mundo quer se sentir pertencente a uma família, a um grupo de trabalho, a um grupo de amigos. Todos nós queremos nos sentir assim. Então, quando nós, seja lá o motivo que for, nós excluímos algum membro da família, é muito sério. Por isso eu fiz aquele post ali que eu recebi, né, em preto e branco, aquela foto clássica da família em preto e branco, e aí a pessoa risca o rosto daquele membro. Virou um meme, mas não tem motivo de piada. Nenhum motivo de piada. Isso é muito sério, é muito grave, a exclusão. Me lembro agora também daquele filme A Vida é uma Festa. Quem não assistiu, por favor, assista. Está no canal da Disney. A família, ela chegou a dobrar na foto o violão que aquele membro carregava, aquele membro da família, que era um tataravô, e tirou o rosto dele também. E aquele bisneto, tataraneto, herdou aquele dom, e ele foi então em busca da sua felicidade, alinhado em lealdade a essa memória. Esse filme, essa história, Ana Flávia, amada, querida, bem-vinda. Ana Flávia, estou aqui, no ateliê da mana Norma Autori. Então esse filme, A Vida é uma Festa, ele representa isso, ele traz isso, né? Quando a gente exclui alguém, a gravidade que é excluir, né? Tudo o que pode acontecer com a família dentro de uma exclusão. É um filminho maravilhoso mesmo, né? É maravilhoso. E ele chega a ser ele é uma longa-metragem, mas é um média-metragem, né? De filme. E eu nem chamo de filminho, eu chamo de filmaço, porque ele traz significados para a gente que consegue já ter uma consciência mais ampliada, ter uma visão mais ampliada e ressignificando as dores da família. Essas exclusões fazem muito sentido ali nesse filme. Portanto, quem não assistiu está na Disney.
a vida é uma festa. Muito bom. Dá bom dia também para o Espíndola, querido, amado, seja muito bem-vindo, né? Se é que eu estou reconhecendo a pessoa, né? É o Alberto, né? Confirma aqui para mim se é o Alberto. Bom, então, continuando aqui dentro desse artigo da constelação clínica, aconselho que você siga a Constelação Clínica, é um site bem interessante, eles trazem artigos bem interessantes. Ele continua dizendo que a constelação familiar, ela considerando então os eventos das gerações anteriores, sabe, todos aqueles eventos, ela até as gerações atuais, a constelação familiar nos permite, nos dá o privilégio de quê? De identificar as repetições, padrões na família. Gente, eu falei isso lá no início das minhas lives e vou repetir aqui. Quando a gente repete o padrão que é legal, que é bacana, por que não? Por que não repetir, né? A minha irmã Norma, que é artista, a dona desse ateliê, que está aqui embaixo, agora estou na casa dela, né? Aqui é a parte de cima, está lá na cozinha fazendo uma comida cheirosa, maravilhosa, que ela repete esse padrão da nossa mãe. Aqui com as telas, ela repete o padrão do nosso pai. Isso é maravilhoso, não é? Cris Ferreira, seja bem-vinda, bom dia. Espero que a Kátia esteja aí com você. Então a minha irmã está cozinhando, então são padrões que a gente repete e que são legais, que são positivos, e por que não? Como repetir o padrão da festa de Natal, são padrões muito interessantes, né? E esses, por que não repetir? A questão é a gente repetir padrões que não sejam coisas positivas para a família. E aí a gente repete por um amor cego, para tentar representar aquele ou aquela que foi excluída. E hoje nós estamos falando dos transtornos mentais, né? Bom, continuando então aqui, então a constelação familiar, ela nos permite isso, né? Ela nos dá esse privilégio de tentar identificar o que é que foi excluído lá atrás, e às vezes não tão lá atrás, às vezes até nas gerações recentes, abortos que aconteceram, sejam eles espontâneos ou provocados, sem julgamento. A constelação familiar não julga. Aliás, nenhuma terapia julga, eu acredito, né? Então, sem julgamento. Então, os abortos também, eles podem vir sendo representados por esse ente na família que vai trazer o transtorno mental. Pode ser também em função de abortos que ocorreram na família. E às vezes também um membro da família que morreu muito cedinho e a pessoa, na hora de contar o número da família, não inclui esse irmão ou irmã. Ah, cara, porque, sabe, nem deu tempo, nasceu, um mês depois morreu. Mas ele existe, ou ela, né, existe e precisa ser incluído. E eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Então ele continua aqui o artigo dizendo que às vezes também essa pessoa que nasceu, às vezes a pessoa vai apresentar esse transtorno. O padrão é por volta de 18 até os 20 anos de idade, é o padrão. Não quer dizer que lá na idade bem adulta isso não ocorre. Eu tenho um amigo que a irmã é uma psiquiatra conceituada, e ela agora, com 50 e tantos anos, está apresentando o transtorno mental que os outros dois irmãos também já apresentam. Entende? Então não existe uma regra de idade fechada. Em qualquer momento da nossa vida, nós mesmas podemos apresentar um transtorno mental. Certo? Então, o que é que nós podemos fazer, né? Esse meu amigo perguntou: Carla, e o que eu posso fazer então? E aí a conversa foi longa, num lugar maravilhoso, num café que até eu já postei. Esse café aqui, quem é de Brasília vá conhecer, na 216 Norte, chama Café Santuária.
coisas maravilhosas lá. Então, às vezes, esse membro, nós mesmo adultos ou jovens, né, se identifica em lealdade ao sistema familiar, em lealdade, em amor cego pelo sistema familiar, ele também desenvolve a doença. A doença que nós já nascemos com ela. Todos nós podemos nascer com a doença, mas vai depender de como a família vai se desenvolvendo, vai dependendo de como a família vai conseguindo aceitar e incluir estes excluídos no seu sistema para que o membro venha a desenvolver ou não o transtorno mental. Seja muito bem-vinda, Renata Ferrari, a grande advogada sistêmica. Bem-vinda, amada. Bom, então, certo? Então, nós podemos também, na idade adulta, estar, em algum momento, apresentar um transtorno mental, sim. Mas, Carlos, o que é que nós podemos fazer, então? Já vamos chegar lá. Muitas vezes em lealdade, então, àquele membro que foi excluído. Euzinha, na minha família, tanto paterna quanto materna, que era muito comum, e todos vocês devem ter históricos assim também, principalmente os da minha geração, e eu já falei isso aqui num café, em que eu tive tia, que ela ficava ali, no cantinho dela, mas ela tomava os remedinhos, mas ela não era trazida para o seio da festa da família, sabe? Não era, porque não, deixa ela quietinha lá, é assim que ela gosta de ficar. E hoje eu me pergunto, será que ela realmente gostava de ficar excluída nas festas? Porque ela tinha transtorno mental? Será que que não era nossa obrigação trazê-la para a mesa da ceia do Natal, enfim, né? Será que não era o nosso papel? Mas nós repetimos padrões, e muitas vezes por uma vergonha social, que hoje em dia isso, graças a Deus, está cada vez menos, essa questão de esconder os membros com transtornos mentais da família, cada vez menos, né? E é importante não esconder, é importante que os amigos saibam que você tem um filho ou uma filha, ou um irmão ou uma irmã que tenha transtorno, para que essa pessoa possa voltar a ocupar o seu lugar nesse sistema familiar. Isso é muito, muito, muito importante. Bom, mais um gole da minha água aromatizada, que a minha irmã com muito carinho preparou. Então, vamos lá. Aí o artigo continua, né? Que aí é a pergunta que esse meu amigo fez. Mas como equilibrar essa situação? De que forma que nós podemos equilibrar? Em primeiro lugar, pessoas amadas, é aceitar mesmo que nós temos um membro na família com transtorno mental. Eu não estou dizendo para a gente pegar um megafone e sair anunciando ou colocando assim destaque nas redes sociais a exposição desse membro da família, mas incluí-lo mesmo ou incluí-la mesmo, se essa pessoa for viva ainda. Sim, nós temos essa pessoa na família. Trazer para as festas, levar para as festas. Eu falei trazer porque normalmente as festas são aqui na casa da minha irmã, né? A irmã mais velha. Levar para as festas, incluir em fotos, mostrar para essa pessoa que ela faz parte do sistema familiar. Porque se essa pessoa já veio representando uma exclusão, quanto mais ela se sentir incluída no seio da família, melhor vai ser para o sistema familiar. Ele fala aqui no artigo, né, cabe à família, então, no processo de inserção, porque o artigo começa, se você falar no artigo, ele começa falando das crianças, né, as crianças que são excluídas.
Agora no Fantástico está passando uma série, né, com o Dr. Drauzio Varela, em que ele fala das crianças com TDAH e até os adultos. Parece que no próximo domingo vai ser sobre os adultos. Assistam! Se você não assistiu desde o início, vai lá no YouTube ou no Globoplay e você consegue ver. É bem interessante. Por quê? Essas pessoas que têm algum transtorno, elas são excluídas. Eu sou educadora, eu estive em sala de aula por 38 anos e eu sei o que é uma criança excluída por suas características. A criança não tanto pelos outros coleguinhas, mas na idade da adolescência, no ensino médio, é um terror essas exclusões. Então, esse assunto ele é tão sério, ele é tão delicado, que ele necessitaria de muito tempo de live. A gente precisaria colocar assim, fazer uma roda, sabe? Uma roda de conversa só para a gente conversar sobre isso. Para que a gente consiga aceitar no chakra cardíaco que nós temos um membro da família com transtorno mental. E se nós temos na família alguém com transtorno mental, agradecer todos os dias que essa pessoa se aceitou vir nessa existência com este transtorno, porque ela está vindo reconhecendo, nos ajudando a reconhecer o membro excluído há tanto tempo atrás. E às vezes nem tanto tempo, às vezes um aborto recente, assim, de geração recente. Entendem? A gravidade, a delicadeza que é tudo isso, né? Nossa, vocês hoje estão tão silenciosos. Não vai dar nem para ter debate hoje. E aqui também continua que as pesquisas demonstram a chegada de uma criança especial na família, quando é criança, né? Ela revela um cenário triste e desanimador. Por quê? Porque quem é mãe aqui ou quem é pai sabe, né? Quando se está gestando uma criança, se tem toda uma expectativa, se faz toda uma expectativa para a chegada daquela criança, daquele novo membro da família. Aí se enfeita o quarto, se faz um enxoval, é tudo lindo e maravilhoso, porque você espera e aguarda alguém perfeito ou alguém perfeita. E à medida que o tempo vai passando, em que essa criança vai dando sinais da sua, eu não gosto de usar essa palavra, mas é o que me vem agora, da sua deficiência. E aí, porque ela apresenta na escola comportamentos diferentes, a escola convida para uma conversa, e aí então você vai entrando num luto da sua criança idealizada. Aquela criança que você gerou, ou que alguém na família gerou, que se idealizou, que ela poderia ser uma criança perfeita, ela não tem essa perfeição que a sociedade aguarda, e nós fazemos parte da sociedade. E aí então nós podemos entrar no luto da criança idealizada. Essa criança não existe, essa que nós idealizamos. Então o que é que nós precisamos fazer? Aceitá-la como ela é, e aceitar todos os recursos que hoje são infinitos, graças à ciência. Graças à ciência nós temos hoje recursos infinitos para ajudar esta criança a poder fazer parte da sociedade com as características dela. Nós temos os autistas, nós temos pessoas com algum nível de retardo mental, nós temos pessoas, enfim, com várias necessidades da sociedade, da família, para incluí-la. Mas qual é a visão da sistêmica, então? A visão da sistêmica é que a gente inclua. Você não precisa anunciar a quatro ventos: olha, viva, eu tenho um irmão ou uma filha que tem necessidades especiais. Não é isso que a gente está falando aqui. O que a sistêmica traz, o que a visão sistêmica traz, é que nós possamos incluir esta pessoa.
levá-la para todos os eventos sociais, todos, que a família promover. Agora com a pandemia está um pouco mais difícil, né? Mas sempre que possível, incluir esta pessoa. Gasguei um pouquinho aqui agora. Então ele fala mais que a família se sente estressada e sobrecarregada, né? Principalmente a mãe. Normalmente a mãe quem abraça mais a questão desse filho ou filha com necessidades especiais. E aí apresenta também a depressão e o isolamento social. Então tem que cuidar muito. Se você que está me ouvindo aqui agora, se você é uma mãe ou um pai que tem um filho ou uma filha com necessidades especiais dentro do transtorno mental, muito cuidado, muita atenção para não se voltar apenas para a criação desse filho ou filha. Você precisa também da sua vida social. Você precisa continuar a sua academia, continuar a encontrar com os amigos, com todos os cuidados, por favor, agora, nesse momento da pandemia. Mas você precisa continuar a ter, até para que esse membro não se sinta um estorvo na sua vida, não se sinta aquela pessoa que estragou a vida da mãe e a vida do pai, entendem? Então é necessário que a vida continue e é necessário que você, mãe ou pai, faça terapia também. Não é fácil ter um membro com transtorno mental dentro de casa. Então é necessário que você se cuide também, principalmente para ajudar na recuperação. Eu não digo recuperação, mas para que essa pessoa possa se aceitar melhor do jeito que ela é. Que ela possa aceitar medicamento, que ela possa aceitar as terapias que estão disponíveis. Certo? Bom, continuando aqui, que aí ele termina assim o artigo, né? Em resumo, com o decorrer do tempo, a importância dada à inserção social, não só das crianças com deficiência social, melhorou muito, melhorou demais. Nossa! É lindo de ver, né? A gente teve agora as Paralimpíadas, coisa linda aquilo, que maravilhoso, que inserção fantástica que é esse esporte, né? Essa Olimpíada para os que têm necessidades especiais, sejam elas de transtorno mental, seja ela de deficiência física, é maravilhoso. Então são maneiras que a gente tem de mostrar para a sociedade que sim, estas pessoas existem, elas existem na sociedade. Eu já vou ler a sua pergunta, tá? G. Ama. Que mais que ele fala aqui? Que ele fala o artigo, né? Que hoje em dia a inclusão social não se baseia somente no processo do desenvolvimento da criança, mas também no reajuste do âmbito social. Esse artigo está bem bacana, está lá nesse site do Constelação Clínica, tá bom? Então, eu vou ler aqui a pergunta da G. Emma. E quando é a mãe que desenvolve depressão? Nossa, que pergunta excelente. Sim, G. Emma. G. Ama. Eu tenho amigos em que a mãe já precisou ser internada várias vezes. É a mesma coisa que eu falei em relação às crianças ou aos adolescentes ou aos jovens, né? Porque nos adultos pode apresentar. O que fazer, né? De certo é o que você está perguntando. E é isso, é aceitar de fato que a mãe tem essas características. E essa mãe vem representando uma exclusão, em que em algum momento da vida dessa pessoa adulta, ela se identificou inconscientemente com esse membro excluído da família. E aí então ela traz o transtorno. Para quê? Para ser olhada, para ser vista, já que aquele membro foi excluído ou foi excluída.
da família, entende? Então ela passa a ser vista, porque já que aquele membro foi excluído ou excluída, as pessoas, a sociedade não via, né? As pessoas não viam esse membro da família. E aí então essa mãe, né? Ela, em lealdade e por um amor cego a todo o seu sistema familiar, ela traz a depressão, no caso que você está trazendo a depressão, né? Ela traz a depressão sinalizando que o sistema familiar precisa ser olhado, que esse sistema familiar precisa ser visto, que é necessário olhar através de uma constelação familiar, por exemplo, que é com que a terapia que eu atuo, esse sistema familiar ele está precisando ser olhado. As exclusões estão precisando voltar para o sistema familiar, para que o sistema familiar ele entre numa harmonia, para que ele tenha harmonia novamente. Mas pessoas, isso não é rápido, tá? Isso não é rápido, isso é a alma da família, ela vai se ajeitando num processo lento, mas nós não podemos desistir. E existem várias maneiras. Nós podemos fazer meditações, você pode fazer, dependendo da sua crença, fazer grupos de orações, grupos de meditação. Quanto mais a gente medita, eu não vou cansar de falar isso aqui no Café com Terapia, quanto mais a gente medita, a meditação ela é a chave, é uma boa chave para que a gente possa ter insights poderosíssimos para a harmonização da família, viu? Gratidão, Rossantes fala que lição de live, gratidão, minha amada. Eu sei que a Rô ouve a live fazendo comida, né, Rô? A minha irmã também. Tá bom, Gê? Eu espero ter te respondido. Te respondi? A Anne entrou aqui também agora. Seja muito bem-vinda, Anne. Tá bom? Então é esse o recado que eu queria trazer hoje. Se vocês quiserem fazer mais perguntas, eu estou aqui, ó. Um ar-condicionado ligado para ouvir e debater com vocês. E Gê, eu vou te falar outra coisa. Quando é a mãe, nós filhas e filhos que viemos depois, que nós, mesmo a mãe com depressão, nós nunca vamos poder nos sentir maiores do que ela. Nunca. Ela será sempre maior do que nós. Porque foi ela, a mãe e o pai quem nos trouxeram para a vida, né? Então essa mãe com depressão precisa ser muito, muito, muito respeitada, porque a depressão ela é uma doença também tão séria quanto o transtorno mental grave, porque a depressão, dependendo do nível, ela pode levar a pessoa para um buraco tão fundo que ela não queira mais voltar à vida, né? Então, para a depressão, eu indico, primeiro, médico psiquiatra, para ajudar no medicamento. Segundo, terapia. E junto com tudo isso, por que não uma constelação familiar? Só que os filhos e as filhas não podem fazer uma constelação familiar para a mãe, porque Bert Helling nos traz que isso seria uma expiação, porque nós somos menores que a mãe. A constelação que a gente pode fazer, se é a sua mãe, a constelação que você pode fazer é para o seu sentimento em relação a isso. Qual o sentimento que você tem enquanto filha por ter uma mãe em estado de depressão? Tá bom? Pessoas amadas, sim, né, Rô? Você e as favelas, isso mesmo. Pessoas amadas, então, gratidão demais pela presença de vocês. Compartilhem com quem vocês acreditam que essa live tem relevância. Vou subir com ela para o YouTube em 30 minutos. Se você não me segue no YouTube, por favor, eu libero uma constelação. O YouTube está precisando de
mais seguidores. Eu tenho aqui no Instagram 1.600, parece. E lá no YouTube apenas 170. Tem alguma coisa aí que não está batendo, né? É porque no YouTube fica mais fácil de compartilhar, né? Por isso até que eu fico chamando para lá. Gratidão demais a presença de todas e de todos. E até sábado, na meditação de sábado, que eu ainda não sei qual vai ser. Se você tiver uma dica, me chama no privado. E se você quiser conversar particularmente comigo sobre esse assunto ou qualquer um outro que anda angustiando o seu coração, me chama no privado também, de preferência no WhatsApp. Clica na minha bio que você entra direto no WhatsApp para conversar comigo. Tá bom? Excelente quarta-feira, excelente quinta-feira, excelente sexta-feira e excelente final de semana para todo mundo. Um beijo gigante. A Rua traz assim gratidão a você por nos ensinar tanto. Tenha um lindo dia, amada. Beijos. Até sábado na meditação.